Você continua ouvindo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 13, cujo título diz assim: Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. O jovem rico. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Tem textos da palavra de Deus, prezado ouvinte, que se nós ouvirmos assim friamente, sem pedirmos a orientação e o discernimento que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar, parece que nós vamos entender que o Senhor Jesus estava dizendo aqui que nós devemos deixar nossos pais, abandonar nossos irmãos, abandonar esposo, esposa. Não, o Senhor Jesus está dizendo aqui que aquele que quiser segui-lo, aquele que quiser entrar no reino de Deus, aquele que quiser viver uma vida santa, não pode deixar que um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa o impeça de entrar no reino de Deus. Porque existem pessoas que dizem assim: eu não vou para a igreja porque meu pai não vai, minha mãe não vai. Ou esposas que dizem: eu vou deixar de ser crente ou nunca vou ser uma serva de Deus
porque o meu esposo não quer ser um crente. Eu quero dizer a você que eu tenho 35 anos e meio de casado. Sempre servi a Deus. O meu esposo ainda não. Até hoje não. Pode ser que amanhã ele se torne um servo de Deus. Portanto, eu deixo que ele siga os seus desejos, a sua vontade, o seu caminho, na parte espiritual. Mas nós continuamos casados. Nós continuamos juntos. O meu pai não era um servo de Deus. Não sei até quando. Não sei quando ele partiu para a eternidade, ele pode ter confessado o seu pecado a Deus e ter se salvado. Porque neste momento, nós não podemos saber o que se passa na mente do homem. Então não podemos julgar. Mas a minha mãe permaneceu fiel ao Senhor durante 60 anos de casado. Então é isso que a Bíblia está dizendo. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então muitos não se tornam servos de Deus porque estão presos à riqueza, ao dinheiro, à fama, e não querem renunciar. Foi exatamente a história deste jovem rico que procurou Jesus. Jesus disse: vai, vende o que você tem, dá aos pobres. Também Jesus não está dizendo que todo rico tem que vender tudo que tem e distribuir com os pobres. Não. Até porque a Bíblia diz que o rico e o pobre sempre vai existir na face da terra. Porque ambos Deus os fez. Mas quem sabe este jovem que procurou Jesus, ele tinha o seu coração preso ao dinheiro. Quem sabe ele era uma pessoa egoísta. Não ajudava ninguém, não fazia caridade. Não estendia sua mão ao pobre, porque o dinheiro era a razão da sua vida. Por isso que Jesus disse isto a este jovem rico. No entanto, nós precisamos do dinheiro. Quem tem suas riquezas, com certeza aqueles que não são egoístas, que não são soberbos, que não são avarentos, eles se beneficiam da riqueza, do bem, mas eles são pessoas que estendem a mão ao pobre, são pessoas misericordiosas, bondosas, que prestam socorro aos necessitados, ajudam aos orfanatos, asilos, então aos hospitais, pessoas que necessitam de um alimento, de uma roupa. Então são pessoas que são ricas, possuem bens, mas elas não são presas ao dinheiro. Porque diz a Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. Que você que está ouvindo esta palavra, entenda que seguir a Jesus, nem sempre nós podemos concordar com os nossos entes queridos. Porque aqueles que querem permanecer no pecado, na desobediência, na mentira, no adultério, na fornicação, no jogo, na idolatria, na bebida, na feitiçaria, no espiritismo, com certeza estas pessoas, se permanecerem até o fim da sua vida, não herdarão a vida eterna. Mas aqueles que querem morar no céu com Jesus, aqueles que querem pertencer ao reino de Deus, elas podem até conviver com pessoas da família que praticam tais coisas, mas aquela pessoa que deseja e quer ser um salvo, uma pessoa para morar com Deus, ela não compartilha do pecado com a sua família, mas continua amando os seus entes queridos, com certeza, porque Jesus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador e ele quer te salvar. Deus te abençoe.